Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lockstack. Hoje iremos falar sobre estrutura do endereço IPv4, máscara, gateway e como utilizá-los, para que serve cada um deles. Então, deixa o like no vídeo, compartilhe e vamos lá. Primeiro pessoal, vamos explicar o que é o endereço IPv4. Ele trabalha na camada de rede, certo? Então essa camada de rede ela vai tratar, abranger alguns protocolos, onde também está o protocolo IPv6. Hoje trataremos somente do IPv4. O protocolo IPv4 vem de Internet Protocol v4. É um protocolo específico para ser utilizado para fazer roteamento. Cada dispositivo em uma rede possui o endereço IPv4 ou IPv6. Em geral, o endereço IPv4 ele é separado por ponto. Então são 4 grupos separados por ponto. São números em decimal. Ele é utilizado pelo seu roteador, por exemplo, para endereçar, para enviar dados, trocar dados e encontrar dispositivos em redes diferentes. Aí que vem o nome processo de roteamento. O endereço IPv4 ele possui 32 bits no total, e cada grupo aqui, segundo essa tabela, é separado por 8 bits. Tá? Esses bits são convertidos no formato decimal, que é o que a gente acaba enxergando e o que a gente utiliza no dia a dia. Essa conversão é simples de se fazer. Eu posso até utilizar uma calculadora aqui para mostrar, mas nada mais é do que com a quantidade de bits, esses 32 bits, nós podemos, cada grupo desse pode chegar a um número mínimo e número máximo. O número mínimo claramente é o 0 e o número máximo é 255. Então você nunca vai encontrar um grupo aqui do endereço IPv4 que tem um valor maior que 255, porque nós só temos 8 bits. E fazendo a conversão, você vai chegar a esse número máximo de 255. Então, pessoal, vamos aqui abrir a calculadora, usar o executar aqui, Windows IR, ele abre o executar, vou digitar calc. Vai abrir a calculadora do Windows, só para a gente verificar algumas informações. Eu vou aqui modificar essa calculadora para o estilo programador. E aqui nós temos uma conversão mais fácil, digamos assim, e basta a gente escolher qual tipo de informação que a gente quer inserir. Temos aqui o formato decimal, hexadecimal, octal e o binário. Então eu vou deixar aqui marcado no decimal e vou digitar qual número que eu quero converter em qualquer um dos outros. Por exemplo, vou digitar aqui 192. Esse é o decimal, 192, que é o que a gente costuma enxergar no endereço IP. E temos aqui embaixo a área que vai definir, fazer a conversão que é igual ao número 192 na forma binária. Então são 8 bits aqui, em sequência, ele está sendo representado. Então todos esses grupos aqui o computador entende da forma binária, só que para a gente aparece na forma mais fácil, você gravar na forma decimal. Então, com base nessas informações, nós temos a quantidade de endereços variando de 0000 até 255 aqui em todos os campos. Em teoria, pessoal, o endereço IPv4, endereçamento IPv4, ele consegue chegar a mais de 4 bilhões de endereços. Isso pode parecer muito, mas lembre-se que no mundo há mais de 7 bilhões de pessoas
cada IP precisa endereçar um dispositivo. Então, como nós temos muitos dispositivos, né, celulares, computadores, às vezes tem mais dispositivos do que a quantidade de pessoas e a quantidade limite do IPv4, aí que entra o IPv6 com a quantidade absurda de endereços possíveis com o IPv6. Mas isso é uma história para um outro vídeo. Para eu chegar nessa quantidade de endereços, né, basta a gente fazer aqui um cálculo, que seria por campo. Eu vou abrir aqui minha calculadora, no modo padrão, e como cada campo pode chegar até 255, mas temos 256 possibilidades, porque você conta o zero. Então, 256 vezes o próximo campo, aqui, né? 256, nós temos 65.000 vezes 256, 16 milhões de alguma coisa, vezes 256, vai chegar ao número máximo aqui total de endereços IPv4 possíveis. Fora disso, ainda temos algumas faixas reservadas, então esse número é um pouco menor. Então nós temos nesse total mais aí um pouco de 4 bilhões de endereços IPv4. Existem algumas faixas reservadas onde nós não podemos usar, né? Aqui eu coloquei as principais. De números totalmente zero ou começando com zero não podem ser usados. Existe uma faixa especial que é dito como endereço de loopback, que identifica o localhost, que é, ou seja, sua própria máquina, você mesmo, quando você precisa buscar alguma informação, que essa informação na rede ela deve procurar no seu próprio dispositivo, você põe o destino, o endereço de loopback, ou seja, do localhost, que é geralmente 127.0.0.1, endereço IP. Mas tem toda essa faixa aqui que pode ser usada para isso, né? E por fim, na questão do endereçamento privado, que é os endereços utilizados em uma LAN, que é o caso aí na casa de vocês, nós temos 3 faixas que podem ser utilizadas, e você pode utilizar de acordo com uma máscara ali específica para dar um tamanho de endereço. O mais comum de se ver é lógico aqui, ó, o nosso 192.168.0.1 ou 2.1 ou 0.1.1, por exemplo, né? Todos os IPs estão nessa faixa. Você já sabe que é utilizado aqui para faixa, uma das faixas, né, reservado para o endereçamento em uma LAN. Então, provavelmente, na casa aí de vocês devem ter esse 192.168 também configurado, né, que é a rede local ali, que é entre o roteador e os dispositivos que estão conectados ali na sua rede. Um gateway padrão nada mais do que a porta de entrada e saída de uma rede, tá? E geralmente quem tem esse número do gateway padrão, que é um IP também, é o seu roteador ou outro dispositivo configurado com essa função. Ele somente vai utilizar o gateway quando o endereço de destino não está na sua rede. Por exemplo, quando você utiliza a internet, o endereço IP de destino, que é do servidor que você precisa acessar, ele não está na sua rede local, então ele é direcionado para o gateway e vai passar pelo processo de roteamento até chegar ao destino. Em uma rede local, você não necessita mais do que, para se fazer uma comunicação básica, você não necessita de outros endereços a não ser o endereço IP. Basta esses 2 dados configurados na sua placa de rede e você vai conseguir fazer uma comunicação básica em uma rede local. Para que serve a máscara, pessoal? Você precisa aplicar ele vai definir qual parte desse endereço vai ser usado para a rede
endereços de rede ou identificação de rede. O restante que a máscara deixar vai ser utilizado para dispositivo, né, para endereçar dispositivos em uma rede. Então nós temos basicamente 3 tipos de máscara, né, ou tamanhos de máscara. A gente pode ter variações disso, que daí seria já o nome dado a isso, seria subrede, que a gente vai ver em outro vídeo. Aqui nós temos uma representação equivalente binária e essa decimal que a gente costuma utilizar. E nada mais ele está fazendo uma referência, né, à conversão desse decimal para a parte binária. Essa máscara, quando você aplica em cima de um endereço, quer dizer, onde está aqui a parte vermelha, ele vai travar o endereço de forma que você não consegue alterar. Dessa forma você reduz também a quantidade de endereços disponíveis nessa rede. Então acontece esse efeito. Por exemplo, o endereço IP 192.168.2.1 aplicado à máscara 255.255.255.0, ela está dizendo o quê? Na parte, né, aplicando essa máscara em cima, você só consegue ter a variação de endereço, quantidade de endereços, onde a máscara deixou os bits aqui, que são 8 bits. Então você consegue um campo só para fazer o endereçamento de dispositivos em uma rede. Então você vê que a máscara está limitando, né, o tamanho dessa rede aí. Com base nisso, o endereço mais baixo possível sempre vai ser o endereço de rede, tá? Que vai identificar essa rede. O roteador utiliza isso para saber qual rede o endereço IP pertence. O primeiro endereço válido, nesse caso, para o endereço de rede, vai ser o 0. Então, 92.168.2.0 é o endereço que identifica essa rede. E o último possível, que seria o 255, por causa da limitação de 8 bits que nós temos, é chamado de endereço de broadcast. É um endereço utilizado para se fazer comunicação em uma rede a todos ali, né, de uma padronização, e é utilizado bastante somente em rede local, ou melhor, em rede local é utilizado bastante broadcast. Vários protocolos utilizam broadcast, mensagens a todos. E o que sobra depois disso, né, são os endereços IP que podem ser atribuídos a algum dispositivo. Então, o final aqui vai variar de 1, né, 192.168.2.1 até 254. Então, qualquer IP dentro dessa faixa aqui, né, pode ser configurado com essa máscara, né, aplicada em cima dessa faixa de IP. Aqui só uma outra representação, nada mais é que aqui a mesma explicação, o endereço IP um pouco diferente, né, 92.168.1.1, e aquilo, a mesma explicação que eu já falei para vocês. A gente tem aqui, ó, as máscaras modelo padrão. Dependendo a máscara que você aplicar no endereço, você vai ter mais bits para fazer endereços para dispositivos, ou seja, você vai aumentar a quantidade de dispositivos. Ou se tiver mais bits utilizando na máscara, você vai ter menos bits para fazer endereçamento de dispositivos. Quantidade de endereço por rede. Eu vou abrir aqui o meu prompt de comando, pessoal. Podem usar o Windows DR ou buscar na lupa aí, procura por CMD, a Enter, ele vai abrir o prompt de comando, e aqui a gente vai digitar o comando ipconfig, Enter. E o comando ipconfig ele traz todas as interfaces de rede que eu tenho no computador, independente se está conectado ou não, né? E tem algumas que são virtuais, inclusive, né?
Por exemplo, essa aqui, vocês podem ver que só tem o básico aqui, que é um IP e uma máscara, que já é o mínimo que precisa para se ter uma comunicação em uma rede local. Dessa forma ali você já consegue fazer um teste de ping, por exemplo, entre dispositivos. Basta IP e máscara. Aí tem a importância das outras configurações. Mas a princípio aqui vamos desconsiderar os endereços aqui IPv6 e focar no endereçamento IPv4 com a máscara, né? E o gateway também. Então temos esse endereço que está na minha placa de rede Wi-Fi. Esse endereço IPv4 ele está aplicado uma máscara que ele chama de máscara de subrede, e é um assunto também complexo para um próximo vídeo, mas a máscara vai ser aplicada em cima do IP e vai dar aquele mesmo efeito que eu já expliquei para vocês, que é a alteração dos endereços nesse último grupo aqui do endereço IP. Como a máscara trava o restante do endereço, você não consegue mexer nos outros campos. E o gateway padrão, que está aqui, ele identifica a saída da minha rede local, que geralmente é o roteador ou algum dispositivo configurado para isso. Então, se você colocar esse IP no navegador, você vai abrir a interface web do seu navegador, por exemplo, que identifica o gateway. Então, o gateway, pessoal, só serve para fazer conexão ou procurar alguma coisa que não está na sua própria LAN. Então, principalmente conexão com a internet, ele sempre joga para o gateway, ou se precisar fazer um roteamento entre redes diferentes, redes distintas, ele vai utilizar também os dados, né, vão ser enviados para o gateway. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Já deixa o like, compartilhe e se inscreve no canal e ative o sininho. Até o próximo vídeo. Um abraço.